Olá, família! Como é bom a gente estar se encontrando novamente neste momento todo especial do Evangelho do dia de sexta-feira. Eu creio que Jesus vai falar novamente ao seu coração. Prepare-se. Deus maravilhoso, nós nos colocamos na Tua santa presença para pedir o auxílio do Espírito Santo, para que nós possamos mergulhar na grandeza do poder do Evangelho de hoje e vivê-lo e também receber as suas graças. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Eis o que nos diz Jesus: Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis, por minha causa, levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O primeiro versículo do Evangelho de hoje chama a nossa atenção. Por quê? Jesus diz aí em Mateus 10,16: Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Jesus, nos evangelhos, nos compara constantemente às ovelhas, animais dóceis, animais dependentes do pastor, animais que ouvem a voz do pastor e o seguem. Portanto, Jesus diz que nós temos que estar atentos para sermos justamente estas ovelhas, que tendo ouvido a palavra dele, seguem o que ele diz no meio de um mundo formado por lobos. O convite para ser ovelhas é porque Jesus sabe que adversidades, inimizades fazem parte da vida, da família, vizinhos, trabalho, igreja, esporte, política. Jesus está ensinando o cuidado que é necessário para dar testemunho eficaz da nossa fé. Não se trata de algo fácil, principalmente para quem tem o pavio curto, temperamento forte ou que tem a tendência para discussões. E ele fala também para a gente não se preocupar com o como ou com o que falar e fazer. Jesus diz aqui em Mateus 10:19 uma palavra poderosa que nós temos que guardar em nosso coração. Quando fordes presos,
Não vos preocupeis pela maneira com que haveis de falar, pelo que haveis de dizer, naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer. E veja o que Jesus diz na continuação, versículo 20, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. Poderoso, maravilhoso, o Espírito Santo virá em nosso socorro. Se nós não somos movidos pelo Espírito, nós entramos no espírito do mundo. Contendas, discussões, retrucar, pagar na mesma moeda, guardar ódio, desejar vingança. Deus não precisa de pessoas que brigam por causa dele. Deus precisa de pessoas que testemunham a palavra. Deus não precisa de pessoas que se acham defensores. A melhor defesa, dizia o Papa Emérito, a melhor defesa da fé é dada pelo testemunho como nós vivemos a nossa fé. Pela alegria, pela esperança, pela integridade, pela coragem, pela capacidade de a gente até recomeçar quando a gente cai. E é por isso, então, que nós temos que entender, que nós temos que ser dóceis a esta ação do Espírito. Trata-se do discernimento espiritual, para não agir de acordo com a carne, mas pelo Espírito. Jesus está nos dizendo que o cristão não nada de acordo com a correnteza, se ela está indo na direção errada. Facilmente nós podemos ser influenciados por preconceitos, ambiente ou pessoas, sem perguntar o que é que Deus quer que eu faça. E é por isso, então, que esta palavra do auxílio do Espírito Santo é muito importante. Nós temos que estar atentos para perguntar se as nossas palavras, se as nossas respostas, se as nossas atitudes estão sendo inspiradas por Deus ou por nós mesmos, pelas nossas ideias. Deus quer que pela ação do Espírito Santo em nós, as pessoas possam ser conquistadas para o reino de Deus. É maravilhoso, é estupendo saber que Deus vem em nosso auxílio e nos torna realmente verdadeiros filhos e filhas. E isto significa ser a ovelha que Jesus disse que nós temos que ser. Deus maravilhoso, quantas vezes somos tentados a ser como o mundo? Quantas vezes dentro de nós vem o desejo de pagar na mesma moeda? Por isso capacita-nos a não deixarmos que o espírito da carne nos domine, mas que nós possamos ser daqueles que dão um verdadeiro testemunho do teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias ao nosso Deus. Muito obrigado a você que tem acompanhado este Evangelho. Deixe um comentário se a mensagem tocou o seu coração e compartilhe. As pessoas precisam conhecer a maravilha que é viver Jesus. Deus abençoe a todos.